Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nesta aula, a professora Luciana, como sempre, vai começar com uma leitura. E hoje o gênero é diferente, é fábula. Fábula é um gênero muito bacana, gostoso de trabalhar. Nós vamos explorar muito as fábulas no quarto ano. É um texto curto, de fácil entendimento, que deixa sempre uma moral da história, algo para a gente aprender, algo que fica, que os bichos falam, que as pessoas, que seres inanimados ganham vida. Que é isso, Pro? Montanha, nuvem, árvore. Muitas vezes nas fábulas, esses seres que não têm vida na vida real, na fábula, ele vira um ser. Eu vou contar para vocês hoje, como vocês estão vendo na imagem, a história da pomba e a formiga. Vocês já ouviram essa história, mas hoje eu vou estar lendo para vocês aqui para a gente revisar. A pomba e a formiga. Uma formiga, ao beber água num riacho, distraiu-se e foi levada pela correnteza. Socorro! Gritava ela, debatendo-se. Por favor, alguém me ajude! Uma pomba que voava por ali ouviu os gritos e, mais do que depressa, atirou um pequeno galho para a formiga, que pôde assim chegar à terra firme e se salvar. Muito obrigada, agradeceu ela à pomba. Nunca me esquecerei do seu gesto. Dias depois, a pomba estava distraída num galho, catando bichinhos e nem percebeu que um caçador fazia mira para matá-la. Nesse exato momento, passava por ali a formiga. Ao ver o perigo que sua benfeitora corria, imediatamente picou com força o tornozelo do caçador. Com a picada, ele se assustou e errou o tiro. A pomba, advertida pelo barulho, escapou para bem longe. Aqui não está explícito a moral da história, não está escrito a moral da história, mas qual moral poderia ter esta história? Pense um pouquinho em qual moral, qual ensinamento essa história traz para vocês. E a gente já volta. Pensaram numa moral para essa história? A formiga foi ajudada pela pomba, depois a formiga ajudou a pomba. Qual moral caberia nessa história? Ajude um amigo, um dia ele pode te ajudar. Ajude outro, amanhã você poderá ser ajudada pelo outro. Enfim, muitas coisas a gente consegue identificar, que um dia é da caça, outro é do caçador. Muitas coisas a gente aprende com a história de um ajudando o outro. E é assim no dia a dia. As fábulas, elas existem para a gente fazer comparações entre o dia a dia, a realidade e como ficaria no mundo da ilusão, da ficção, que é a fábula. Agora eu vou pedir uma atividade para vocês, porque nós estamos fazendo ou participando da aula número 3. Essa aula número 3 tem uma atividade para a gente estar fazendo. Número 1. Reescreva as palavras para conseguir entender esse trecho. Esse trechinho é um trecho de um conto, porque no conto, no gênero conto, a gente encontra reis, rainhas, era uma vez,
E eu tenho certeza que vocês já conhecem algum conto. Vocês vão lembrar que o conto, características do conto, eles têm esses personagens, reis, rainhas, princesas. Aqui é só um trechinho e já começa com uma característica de conto. Eu vou ler para vocês. Era um tempo de mentiras, de homens valentes, de reis, princesas, príncipes e de magias. Era um tempo distante, tempo de guerra. Por causa disso, um rei muito valente precisou combater os inimigos e este teve que deixar a filha que ele amava tanto, que enchia a sua vida de alegria. Vocês estão vendo que é difícil ler um texto quando as palavras estão juntas, aglutinadas? A gente chama de aglutinadas as palavras que estão juntas, escritas juntas. Isso acontecia nas séries iniciais, mas como nós estamos fazendo uma recordação, eu vou pedir para vocês pararem o vídeo nessa parte do número 1 e escrever número 1, reescreva, separando as palavras para conseguir entender este trecho da história e copiar o trecho já com as palavras separadas no caderno. Lembrando uma coisa muito legal, aqui já está para vocês pontuado, então já facilita bastante, porque vocês já sabem onde está o ponto final, onde está a vírgula, depois do ponto final, que tipo de letra eu vou usar. Por que será que esse trechinho está entre aspas, né? Por que será que no final termina e ele tem o ponto final? Porque é um trecho, acaba, e o ponto final caracteriza um término. Pode ser que tenha mais partes esse texto, mas nós vamos trabalhar. Pode ser não, tem mais partes esse texto, mas nós vamos trabalhar esse trechinho. Então, atividade número 1 da aula 3, escrever esse textinho, esse trecho de texto de conto no seu caderno, separando as palavras aglutinadas. Eu vou dar um exemplo aqui. Era um tempo, tá tudo junto. Era um tempo de mentiras, vírgula. Aí vocês continuam separando já as palavrinhas corretamente, ok? Caprichem. Continuando, número 2. Separe as sílabas das palavras. Boneca. Copia, separa as sílabas e classifica. Ambulância. Coloca ambulância, separa a sílaba e classifica. Lousa, bicicleta, garrafa, campainha e assado. Por que a professora está insistindo nessa separação de sílabas? Porque logo nós vamos estar escrevendo nossos textos. E no texto, quando a palavra não cabe na mesma linha, a gente precisa separar ela por sílabas. Então, essa atividade isolada, ela só tem o sentido de lembrá-los, mas a finalidade delas é separá-las corretamente no texto. Atividade número 3. Coloque as palavras abaixo em ordem alfabética. Também aqui a professora está fazendo uma recordação. A Pro já pediu isso e quer ver se vocês já podem
ir para frente. Então, vamos lá. Não precisa copiar as palavras bagunçadas na ordem que estão aqui. Vocês já podem, mas se quiser copiar bagunçada, pular uma linha e organizar, pode. Mas já pode escrever número 3, coloque as palavras em ordem alfabética. Doce, família, dedo, elefante, hipopótamo, igreja, maçã, Yakult, fivela e maracujá. Com isso, a leitura, a atividade 1, que é o texto aglutinado, esse 2, que é o separe as sílabas, classifica para lembrar. Número 3, coloque as palavras em ordem alfabética. Nós encerramos a aula número 3, o que é muito importante vocês estarem colocando em cima, conforme a gente está combinando com as turminhas. Põe o título, aula de português, número 3. Se for de matemática, aula de matemática, número 1, número 2, para ficar mais fácil para corrigir quando esses caderninhos voltarem. E se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos. Beijinho, tchau, tchau.